A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, nos versículos de 1 a 31. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então, em primeiro lugar, os dons são dados por Deus e eles são diversos e são espirituais. Então, tu discerne espiritualmente, tu recebe espiritualmente, tu crê espiritualmente. Eles são para tu servir espiritualmente, é para a edificação do corpo de Cristo, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando a gente começa a falar sobre dons espirituais, tu tem que lembrar do Espírito, porque as pessoas elas ficam maravilhadas, encantadas, fascinadas pelos dons, mas são dons espirituais. Tu precisa do Espírito Santo para que esses dons edifiquem a igreja. Então aqui Paulo está falando bem claro, dons espirituais, tá? Não é da tua cabeça, não é para copiar o dom que Deus deu pro irmão. Não é para tu treinar para ter o dom. Não é assim. É um dom espiritual. É algo que Deus te dá, que o Espírito reparte. Ele escolhe quem ele quer. E ele sabe por quê que um ganha um dom e o outro ganha outro dom. De que forma que um vai servir, tá? Então são espirituais. 2. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Então, o que Paulo está falando? Que é diferente. Porque quando ele diz, vocês sabem que quando eram gentios, quer dizer, não é mais assim. Agora vocês são cristãos, vocês seguem a Cristo, vocês seguem a Deus. Vocês não são conduzidos por ídolos mudos. Não, vocês são cheios do Espírito Santo, vocês são guiados pelo Espírito Santo. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas querem controlar, manipular, conduzir, guiar os dons que Deus dá para os outros irmãos. Ele não ganhou aquilo, então ele fica... E isso também estava acontecendo ali. Porque eles estavam fazendo comparações, eles estavam vendo as manifestações, ou lembrando das manifestações quando eles eram gentios, pagãos, e achavam que teriam algum controle sobre as questões espirituais na igreja. Então, o exemplo que Paulo dá é esse, de que ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai falar que Jesus é amaldiçoado, que Jesus é errado, que Jesus é reprovado. Não! Isso é obra das trevas, isso é obra do mal. O caluniador, o acusador, o difamador, o mentiroso é o diabo, é Satanás. São os anjos caídos, os demônios, os espíritos imundos malignos. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que é salva, que é regenerada, que é nascida de novo, ela vai dizer Senhor Jesus. E isso também é muito importante, porque tem pessoas que falam em Deus, que falam nisso, falam naquilo, mas não falam de Jesus. Então, quem fala Senhor Jesus
É pelo Espírito Santo. Tu entendeu o que eu falei? 4. Ora, os dons são diversos. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês. Mas o Espírito é o mesmo. Isso é tão forte e é tão simples, tão singelo, tão delicado, mas é tão poderoso. Os dons são diversos. Não sei como está na tua Bíblia, o que está escrito aí? Os dons são diferentes, são variáveis, são inúmeros, são muitos. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, o que tu fica implicando, incomodando, perturbando o irmão porque ele não tem o dom, ou o outro irmão porque tem um dom X? Deus é que sabe por que um ganhou e o outro não. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, se tu serve ao Senhor. Um serve de um jeito, o outro serve de outro, mas ambos servem ao Senhor. E isso é muito feio, vergonhoso, quando uma igreja, uma denominação, uma instituição fica criticando a outra. Esta foi chamada com estes dons para fazer este serviço e que seja para a glória de Deus. A outra foi chamada com outros dons, com outros serviços e que também seja para a glória de Deus. As mãos são diferentes dos pés, né? Mas pés e mãos fazem parte do corpo. Isso é muito importante, porque isso aqui é a base do respeito, da consideração, da admiração, da humildade. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Isso aqui é básico. Deus opera tudo em todos. Deus opera tudo em todos. Há diferentes ministérios, há diferentes serviços, há diferentes dons, mas quem cuida de tudo, quem controla tudo, quem dirige tudo é Deus. Não é tu que tem que saber, não é tu que tem que entender, não é tu que tem que determinar. É Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, existe uma finalidade na criação, não é? Tudo que foi criado para um fim específico. Espiritualmente também. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus levanta quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. 8. Porque agora Ele vai listar. E tu tá entendendo que isso aqui Ele tá explicando para a igreja. Então Ele tá explicando para mim, Ele tá explicando para ti, para todos nós que professamos a fé em Cristo. Porque porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Vai anotando aí, ó, sabedoria. Nós devemos pedir sabedoria a Deus, buscar a sabedoria. Nós estudamos os livros de sabedoria, mas existe um dom de sabedoria, que é a palavra de sabedoria. Há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. De novo, a gente buscou estudar sabedoria, conhecimento, entendimento.
mas existe um dom, que é a palavra do conhecimento. 9. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Nós temos fé para recebermos a salvação. Nós somos salvos mediante a fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Nós temos essa fé. Não tem como tu agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E também, quem chega perto de Deus tem que ter fé para poder orar. Mas aqui tá falando que a um é dado no mesmo Espírito a fé. Então existe um dom de fé. Tu tá entendendo? A outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. Esse eu tenho que falar. Porque eu cresci orando, pedindo para que Deus me desse esse dom de discernir os espíritos, de não ser enganada. Porque uma vez eu li que nos últimos tempos o espírito de engano, entre aspas, ia pintar e bordar, ia estar livre, leve e solto. E eu temia, eu pensava assim, eu não vou cair nessa. Senhor, me dá o discernimento de espíritos, dos espíritos, que eu possa saber quando alguém está falando pelo Espírito Santo de Deus e quando alguém está falando pelo espírito do erro, o espírito do engano, o espírito das trevas. E sempre eu uso esse filtro. Eu oro e peço, Espírito Santo de Deus, testifica com o meu espírito se isso é verdade. De onde que está vindo isso? Não deixa eu cair no engano, no erro. E Deus nos dá discernimento para escolher, para decidir, para analisar. Só que aqui tá falando, ó, que há um dom de discernimento de espíritos. Tu tá entendendo? A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Então, não quer dizer que todos que falam em línguas têm a capacidade de interpretar. Porque ele está dizendo, a um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Vocês já viram que quando eu leio assim, é porque na minha cabeça tá dando um tilt, né? Que eu digo, eu tô lendo, mas aqui tá processando o texto. Isso acontece com muitas pessoas, né? Que aprenderam de um jeito e agora a gente tá lendo e quando vê já tá automaticamente com outro texto, tá? E por isso que eu peço muitas desculpas, porque daí às vezes a leitura fica trincada, mas são as atualizações, as mudanças, as traduções, as versões, né, da Bíblia, que é para facilitar o entendimento. Por isso é válido. 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Então, gente, não é porque são muitos membros que vai dar problema. É que eles têm que constituir um só corpo, estarem unidos em Cristo. 13. O problema não é a quantidade, entende? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A todos nós.
E esse versículo aqui, ó, que ele tá falando em 1 Coríntios 12, 13, ele repete, vamos dizer, em Gálatas, e ele amplia quando ele diz escravos, livres, e ele fala homens e mulheres, né? 14. Porque também o Paulo, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Paulo é muito didático. É um mestre explicando bem direitinho. Se tu olhar para o teu corpo, tu vai ver a perfeição de Deus. Até para a natureza, toda a criação reflete a glória de Deus. Então, é óbvio que na igreja, no corpo de Cristo, essa mesma multiforme, essa variedade, essa diversidade iria acontecer. E existem igrejas no Apocalipse. Existia apóstolos de Jesus. Existia tribos, patriarcas. Podem ver essa pluralidade, essa variedade, essa diversidade é própria de Deus. É a criatividade de Deus. É a capacidade de inovar, de renovar, de transformar. Quando tu olha para um jardim, flores de todos os tipos, cores, umas com perfume, outras sem perfume. Tu olha para o céu, né? Tu olha as estrelas, se é de dia, tu vê as nuvens, cada uma é uma obra de arte. E tu acha, os animais nem se fala, né? Uns têm pena, outros têm pelo, uns têm bico, outros têm dente. Uns correm, outros se arrastam, uns estão no mar, outros estão no rio, uns estão voando. É tudo maravilhosamente perfeito e diverso e variado. Não tem monotonia. Não é nada em série, repetido. As árvores, as folhas das árvores, os galhos, as alturas, as cores. Aí eu te pergunto, tu acha que espiritualmente ia ser tudo igual? Tu acha que as igrejas iam ser todas iguais? Tu acha que os dons iam ser todos iguais? Então por que as pessoas querem que todo mundo faça isso? Que todo mundo seja assim? Não! Deus te chamou de um jeito, Deus te abençoou de um jeito, Deus te deu dons de um jeito que não deu para o outro, que deu para aquele. Olha os discípulos, cada um tinha um jeito e foi usado de uma forma, de uma maneira específica. Olha o próprio apóstolo Paulo. Então, isso é pra gente respeitar. É pra gente temer. Isso é pro serviço. Aí tu olha pro corpo humano, tu vai ver o que eu tô falando. Os olhos, os pés, as mãos, enfim. Tudo tem uma função. Espiritualmente também. Na igreja também. E a Bíblia tem várias listas dos dons.
Isso também é um estudo muito interessante. A gente começa a listar e vê que alguns se repetem e outros não. Então tem alguns dons, vamos dizer assim, que são mais populares, posso falar assim? Que são mais, entre aspas, comuns, quer dizer, eles se repetem, eles aparecem, eles são mais evidentes. Boa, essa acho que é melhor, mais evidentes. E outros são mais específicos, são mais direcionados. Tu entende? Então respeita, seja humilde, tema a Deus, porque é Deus que reparte os dons. É o Espírito Santo que nos abençoa com os dons para servirmos, para serviço. E aí tu pensa, por que toda essa explicação? Porque a igreja de Corinto, né, os coríntios, eles eram facciosos, havia divisões, havia grupos, panelinhas. E isso não convém a homens e mulheres nascidos de novo, convertidos, salvos. Nós temos que andar unidos. Lembra? Unânimes, uma só voz, um só corpo, uma só alma, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Os dons são diversos. Então, por que uma igreja fica de bico com a outra? Deus está levantando, está abençoando, está salvando, está curando, está batizando, está fazendo... Ai, ficam... Por quê? Por quê? É esse espírito faccioso, é esse espírito de divisão, é esse espírito de crítica, de inveja. Sabe? Quem comigo não ajunta espalha. Se tu tá fazendo a obra de Deus, tá servindo a Deus, é isso que importa. Tá cumprindo o ID? É isso que importa. Aquelas igrejas do Apocalipse, cada uma tinha uma característica. E cada uma recebia críticas e elogios. Elogios e críticas. Coisas boas e coisas ruins. Aspectos positivos e aspectos negativos. Então, os ministérios da igreja são escolhidos por Deus, separados por Deus. E eles são da igreja e são para a igreja. Tu vai exercer na igreja. É no meio dos santos. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O que importa é que quem nos une é Cristo. 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Isso a gente vê conta para as crianças, quando quer ensinar a criança a higiene, aquelas coisas todas. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Que lição! Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Aqui eu vejo que está o cerne, o centro, o segredo, ó. Não deve haver divisão no corpo.
Os membros têm que cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós devemos estar unidos pelo bem-estar comum, pelo bem-estar coletivo. A igreja é a noiva de Cristo. Jesus morreu pela igreja, derramou seu sangue, pagou o preço mais caro, um preço que não tem como pagar, é impagável. Foi o seu sangue, sua vida, por nós, pela igreja. Para tu ficar brigando, discutindo, dividindo, complicando, contendendo por causa de bobagem, de besteira, de situações pequenas, picuinhas, mediocridades, banalidades. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. A gente não pode envergonhar o corpo de Cristo. A gente não pode diminuir, desmerecer, enfraquecer, adoecer o corpo de Cristo. A gente não pode sujar a noiva de Cristo, difamar a noiva de Cristo. Será que vocês entendem? Nós somos uma única família. A família de Cristo. A família da fé. Homens e mulheres resgatados, salvos por Cristo. Então por que eu fico acusando, destratando, criticando meu irmão que pensa diferente de mim, que tem um outro comportamento? Não é pecado, são dons, são ministérios, são serviços, são chamados, são propósitos. E às vezes, sabe o que eu acho? Eu acho que é muita inveja. Eu acho que é. Por que Deus não deu para mim? Aí vê o progresso, vê a bênção, vê a santidade, mas tu não sabe quanto joelho no chão, quanta cara no pó, quanto jejum, quanta renúncia, quanto sacrifício, quantas lágrimas. A Bíblia diz que quem planta, quem semeia chorando, depois vai colher rindo, sorrindo. Então às vezes tu só viu ele colhendo, mas tu não viu o quanto ele padeceu para plantar. Tu não sabe do processo, mas tu critica o resultado. E isso é lamentável na igreja do Senhor Jesus. E isso é triatual. Isso tá aqui na Bíblia que a gente tá lendo, mas isso acontece agora, infelizmente, em 2024. Igrejas que criticam outras igrejas, pastores que criticam outros pastores, líderes religiosos que criticam outros ministérios, enfim, gente. É a mão falando mal do olho, é o olho falando mal do pé. Só que o olho, mão e pé tá no corpo. 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esse é o princípio do evangelho. Se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Foi isso que o Senhor Jesus fez. No corpo também é assim. Se tá tudo bem, tu tá com saúde, tu tá feliz, tu tá animado, tu tá fortalecido. Se tem alguma doença, alguma coisa instalada, o corpo inteiro sofre. Na igreja tinha que ser assim. Tu tem que honrar, tu tem que te alegrar, tu tem que confortar, tu tem que servir. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos se alegram com essa honra. Não pode ter dor de cotovelo, sabe? Não pode ter nariz torcido. Não pode ter inveja, partidarismo, divisão. Isso não convém a pessoas salvas por Cristo, renascidas em Cristo. 27.
Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. É o que eu disse. A noiva, a igreja de Jesus. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar ou de ajudar. Não dizia misericórdia, né? Ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Aí eu vou te falar, ó. Isso também me custou um pouco. Porque a gente achava que servir a Deus era ir pro seminário, era estudar teologia. Eu já falei, acho que sobre isso, naquele meu testemunho de versículos que marcaram a minha vida, naquela série. Havia um entendimento de que se tu largasse tudo, tu era espiritual. Tu estava fazendo o que Deus queria, tu estava cumprindo o ID. Se a mulher não casasse, se tornasse uma missionária, ou se ela casasse com um pastor, se a pessoa se dedicasse à igreja, né, aos necessitados, às crianças, aos órfãos, às viúvas, sabe esse, entre aspas, estereótipo de piedade e de bondade? Tu estava cumprindo a vontade de Deus, tu estava no centro da vontade de Deus. E isso fez com que muitas pessoas que não tinham chamado fossem para o seminário e que se tornassem pastores, líderes religiosos. E olha o que esse texto está falando aqui, ó. Claro que lá está escrito apóstolos, né? Que é o que abre igreja, que é o que planta igreja. Depois fala profeta, depois fala... Então, tá certo. Mas Deus é que chama. E aí tu vem descendo, né? Tu vem descendo. E aí eu quero chamar a atenção sobre isso. Administrar. Existem pessoas que foram chamadas para administrar, para liderar, para organizar, para fazer com que as coisas funcionem. Outras traduções falam governar. Não importa onde tu estás, o que importa é que Deus te chamou para servi-lo. Tu pode ser um tremendo de um crente, um baita de um cristão, um homem, uma mulher de Deus no teu trabalho, como uma professora, como um engenheiro, como um dentista, um advogado, como um político, como um governador, como um contador, um arquiteto, uma secretária. Não sei, eu tô dando exemplos. Uma enfermeira, um médico, um diplomata, eu tô pensando assim, várias e várias profissões. Tu pode fazer a vontade de Deus onde tu estiver. E aí tu vai ler na Bíblia. Ajudar ou socorrer, ter misericórdia. Existem pessoas que aparentemente não têm uma carreira, não têm uma profissão, mas elas ajudam. Elas socorrem, elas estão sempre prontas para servir, para abençoar. Então, de novo, não julgar o dom que Deus deu para esse e que não deu para aquele. Porque cada um, no silêncio do seu viver, pode e deve fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Há diferentes dons e diferentes ministérios. 29. Será que todos são apóstolos?
Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Vou parar aqui. Tem gente que chora, implora para Deus. Mas Deus não te deu porque Ele tem outro plano para ti. Deus não te deu esse dom, mas tu tem o dom. E olha que ele fala dons. Dons. A gente às vezes diz assim, ai, tem um dom. Não, são dons. São dons. Mas não é para tu ter e dizer, ah, eu tenho. Não, é para servir. É para edificar. Então a pessoa que fica com esse drama, ah, porque eu não tenho, porque isso, porque não aconteceu. Será que tu realmente quer servir? Pensa um pouco. Porque se tu quer servir, tu vai servir com o que Deus te deu, com o que tu tem. Sendo olho, sendo mão ou sendo pé. Mas tu vai servir porque tu é parte integrante do corpo. E se tu é do corpo, tu tem dons. O Espírito Santo reparte os dons. Todos têm dons. Mas só que tu tá com os olhos nos dons dos outros. E tu não tá vendo o que Deus colocou em ti. Quantas vezes eu já falei, eu não falei, né? Paulo que fala, mas que eu repito aqui. Somos vasos de barro. Todos. Mas o tesouro é Deus. É de Deus. É Ele que coloca. E Ele coloca em cada um dos vasos de barro. Em cada um dos seus filhos e das suas filhas. Então não fica olhando, querendo aquilo que Deus colocou no vaso que é o teu irmão. Olha para ti. O que Deus colocou em ti. E o que tu pode servir, fazer com isso que Deus te deu. 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O que quer dizer os melhores dons? Por isso que eu tinha que parar aqui. Se a gente fala os melhores dons, significa que tem os piores dons? Ou existem dons e dons melhores, dons superiores? Existem dons que são usados para salvar vidas, para evangelizar. Então, todos os melhores dons são aqueles que alcançam o fim maior, o fim mais elevado, o fim superior a todos os outros fins, finalidades, funções, entende? Qual é o maior objetivo da igreja? Saquear o inferno e povoar o céu. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente não quer pessoas mortas, encerradas no inferno, a gente quer que elas renasçam. A gente quer que elas conheçam a luz, que elas vivam uma vida abençoada, digna, abundante, a vida eterna. Então, os melhores dons são os que viabilizam, proporcionam que a pessoa se salve. Se os teus dons, se o teu dom proporcionar salvação, glória a Deus, tá perfeito. Agora, se o teu dom é para o teu benefício, é para reconhecimento, é para status, é para vaidade, entende? Porque isso também pode acontecer, óbvio que sim. A gente viu em Atos. Tu pode usar pro bem ou pro mal. Olha os apóstolos. Então, procurar com zelo os melhores dons. Pensa nisso, os elevados, os superiores. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas excelentes, concernentes à salvação. Então, esse melhores dons é
esse tipo de dom. São esses dons que acompanham a salvação. Tu entende? Que tu pode colaborar para que haja salvação. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas superiores, coisas nobres, coisas honradas. E os dons também entram nessa categoria. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 12 de Coríntios? Que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Deus é quem opera tudo em todos. Isso é muito importante para nós. É Deus que opera tudo em todos. Não sou eu que decido, não sou eu que determino. Eu posso até pedir, mas eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Porque Deus vê lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer. E nós não. Então é Deus que opera tudo em todos. Um só e o mesmo Espírito é que realiza todas as coisas. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas e mestres. Devemos buscar com zelo os melhores dons.